Olá, pessoal, tudo bem? Bom, continuando dentro das funções oxigenadas, hoje nós veremos mais três funções que são derivadas dos ácidos carboxílicos, começando pelos cloretos de ácido. Os cloretos de ácidos, que também podem ser chamados de cloretos de acila, são gerados a partir da substituição da hidroxila, do ácido carboxílico, pelo átomo de cloro. Então, a gente vai ficar com a carbonila e um cloro ligado ao mesmo carbono, por isso cloreto de ácido. Na nomenclatura, a gente usa a palavra cloreto, seguida do radical de carbono que a gente tem na cadeia, mais a terminação oila. Como o cloreto de ácido, ele também vai ter o grupo funcional sempre na ponta da cadeia, a gente começa contando a partir do carbono da carbonila sempre. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então seria o prefixo but, como ele tem a substituição pelo cloro, então a gente tem o cloreto de butanoíla. Então, a gente identifica o tipo de ligação e coloca a terminação oíla para especificar que se trata de um cloreto de ácido. Uma outra classe de compostos derivados de ácido carboxílico muito importante são os sais de ácido carboxílico, onde a gente tem a reação de neutralização do ácido carboxílico com uma base inorgânica. E aí, o metal formador da base inorgânica vai ser incorporado na cadeia de carbono. Então, o grupamento funcional de um sal de ácido, ele não vai perder a hidroxila inteira, ele perde somente o hidrogênio da hidroxila e o metal, que tem que ser um metal de inox mais 1, entra aqui no lugar do hidrogênio. Na nomenclatura, é uma nomenclatura parecida com a do éster, porque a gente usa a terminação oato para a cadeia de carbono, seguida do nome do metal que substituiu o hidrogênio. E como ocorre essa reação de neutralização? Bom, o ácido carboxílico ele vai ter o grupamento OH e a base inorgânica também vai ter o grupamento OH. Só que essa hidroxila do ácido, ela não é uma hidroxila que dá caráter básico para o ácido carboxílico. Ele é uma molécula ácida. Então, o que acontece é a saída do hidrogênio da hidroxila do ácido com a hidroxila da base. Então, a gente forma H com OH, água como subproduto. E aí, o metal, que neste exemplo é o sódio, ele vai entrar no lugar do hidrogênio. Então, a gente vai gerar o sal de ácido com o sódio neste caso aqui. Com relação à nomenclatura, como os sais de ácido também vão ter o seu grupo funcional na ponta, a gente começa a contar pela carbonila. Então, aqui nós temos 4 carbonos, então prefixo but. A gente vai usar a terminação do éster, que é o oato, então butanoato. Só que, ao invés de completar com uma outra cadeia de carbono, como no éster, neste caso, a gente vai completar com o nome do metal. Então, aqui a gente tem sódio, butanoato de sódio. E por que os sais de ácido carboxílico eles são tão importantes? Porque alguns sais de ácido carboxílico dão origem aos sabões e detergentes. O que são sabões e detergentes? Eles são sais de ácidos graxos, ou seja, eles são derivados de ácidos carboxílicos de cadeia longa, acima de 10 carbonos. E eles vão ter uma parte apolar na cadeia, que é a parte hidrofóbica, ou seja, que não vai interagir com a água, e uma parte polar, que é a parte hidrofílica ou hidrófila, que vai interagir com a água. Então, a estrutura de um sabão, ela segue este princípio aqui. Uma cadeia de carbonos bem longa, que é a parte apolar, a parte que não interage com a água e, portanto, vai interagir com os compostos apolares, como, por exemplo, a gordura, e uma parte polar, que a gente chama de cabeça polar, que é a parte que interage com a água, que aqui a gente tem o grupamento do sal de ácido carboxílico. Então, aqui você teria a carbonila mais o oxigênio ligado a um metal, tá certo?
E qual é a diferença de um sabão para um detergente? Não é uma diferença física, não é uma diferença na textura. A diferença é que os detergentes geralmente são sais de ácidos sulfônicos. Então, ao invés de a gente ter um derivado de ácido carboxílico, a gente tem o derivado de um ácido sulfônico, que na parte polar, ou seja, na cabeça da cadeia, a gente vai ter o anel aromático seguido do SO3 e aí sim o metal. Então, é um derivado um pouquinho diferente, porque não é um derivado de ácido carboxílico, mas segue o mesmo princípio, porque a gente tem a substituição do hidrogênio, do ácido sulfônico, por um metal. E como é a ação de um sabão ou detergente? Ambos os compostos funcionam como tensoativos, ou o que a gente chama de surfactantes, que são substâncias capazes de diminuir a tensão superficial da água e permitir que a sujeira seja removida. E como eles fazem isso? A parte apolar é capaz de interagir com as moléculas de gordura, enquanto a parte polar é capaz de interagir com a água. Então, as moléculas do sabão ou detergente vão envolver a gota de gordura, interagindo a sua parte apolar com a gordura, porque a gordura também é apolar, e deixando a cabeça polar para o exterior, ou seja, vão formar o que a gente chama de uma micela, que é quando um determinado tipo de molécula é capaz de envolver outra molécula ou partícula, permitindo que haja a passagem daquela partícula ou molécula para outro meio. Então, a função do sabão é envolver as partículas de gordura, permitindo que elas possam ser arrastadas pela água, já que a parte externa da micela é capaz de interagir com as moléculas de água. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.